Explosivo facilmente disponível. No Comic Con de 2016 em Silicon Valley, um dos apresentadores do Mythbusters, Adam Savage, participava de um painel respondendo perguntas de fãs do programa. Ao final do painel, alguém perguntou a ele sobre o maior desastre que ele já viveu. Agora, esse fã provavelmente esperava algo tranquilo, como um membro da tripulação derramando algo. Antes de filmarem o episódio, houve uma interrupção. Ninguém poderia ter previsto a resposta. Adam respondeu a essa simples pergunta. We're investigating a easily available material and its supposed explosive properties. What they found out was so explosive that we destroyed the footage and agreed never to say what we learned. O material descoberto era tão explosivo e perigoso que eles tiveram que relatar ao DARPA, uma agência de pesquisa e desenvolvimento do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Adam também rapidamente passou para a próxima pergunta, provavelmente para evitar dar qualquer pista sobre o que este material perigoso poderia ser. Depois do painel, ele se recusou a falar sobre o último episódio. O silêncio se manteve até 20 de novembro de 2023, ao publicar um vídeo de perguntas e respostas no seu canal do YouTube. A primeira pergunta deste vídeo foi sobre o material destruído. Inicialmente, ele deu uma resposta previsível. Explicou que o corte das cenas do programa são feitos para dar espaço aos anúncios, resultando em perda de conteúdo. Antes de avançar para a próxima pergunta, ele mencionou novamente o explosivo comumente disponível. E enquanto ele se certificava de não dar pistas sobre o que o material poderia ser, forneceu mais detalhes sobre o motivo pelo qual eles decidiram apagar as imagens. We were looking at the purported explosive power of a commonly available material, and what we found was something so energetic when we executed it that we agreed to not talk about what we learned. Yeah. It was common enough, easy enough to implement, easy enough to execute that we were like, the world will not benefit from this knowledge. This is the reason you never saw a silencer episode from Mythbusters. Is a potato a good silencer? A pillow? A 2-liter bottle of soda? These are all really interesting questions. And silencers are fascinating technologically. But silenced rounds are not a benefit to humanity. Mythbusters teve dezenas de milhões de espectadores de todo o mundo. O programa construiu sua reputação desmistificando mitos e fornecendo fatos, independente de serem surpreendentes ou perigosos. Ao recusar o episódio, pode parecer que eles vencem contra seu próprio caráter. Alguns podem até argumentar que tinham a obrigação de liberar o episódio, tanto pela transparência científica, quanto para educar o público sobre riscos potenciais de um material comum. Common material could have sparked important conversations about safety and regulation, potentially preventing accidents born out of ignorance. But here's the other side that's hard to ignore. Mythbusters wasn't just a science show, it was also entertainment. Publishing a step-by-step guide on how to weaponize an easily available material would have been, at best, irresponsible and, at worst, catastrophic. Os riscos eram simplesmente altos demais para ignorar. Então, a decisão do time de adiar o episódio foi a coisa responsável a se fazer. Dito isso, pesquisei online e especulações sobre o que este explosivo misterioso poderia ser está por toda parte. Alguns afirmam que é simplesmente farinha. Para quem não sabe, a farinha solta no ar é altamente inflamável e pode provocar uma explosão significativa com facilidade. Outro químico mencionado em várias teorias era tannerite. É um explosivo binário, comumente usado para a prática de armas de longo alcance. O mais curioso é que está amplamente disponível online. Alguém pode comprar tannerite online facilmente por um preço relativamente baixo, sem permissão ou verificação. Entretanto, o problema com ambas as teorias é o seguinte: nenhum material gera explosivo o suficiente para justificar os passos drásticos. Embora uma explosão de tannerite seja impressionante, não é tão perigosa quanto a explosão de um explosivo real. Não é o bastante perigoso para justificar uma resposta tão drástica. Ao pesquisar o assunto, encontrei o químico chamado triacetona, que se encaixa perfeitamente com o que sabemos sobre o químico misterioso. Para começar, os materiais necessários para a produção de triacetona é encontrado em quase todas as casas. A acetona, que é usado como thinner de tinta e removedor de esmalte, e peróxido, que é frequentemente usado como agente clareador para roupas brancas. Mesmo pequenas quantidades de triacetona pode causar danos inimagináveis. Nunca saberemos com certeza. Considerando como Adam descreveu o perigo desse material,
é apenas um desses raros casos. E, sinceramente, é melhor que o vídeo fique como mídia perdida. Último episódio de Unsolved Mysteries em 9 de julho de 2024. Um usuário do Reddit fez um post extremamente perturbador. Ajuda para encontrar um episódio de TV para solucionar um assassinato. Passei anos e horas pesquisando no Google tentando localizar isso. Vocês podem ajudar tentando encontrar? Estou convencido de que havia uma história sobre o meu ex-marido matando um casal. Eu estava em um hotel em Bakersfield, na Califórnia, no dia 17 de agosto de 2000. Tinha um episódio reprisado de mistérios não resolvidos na TV, mas não sei qual estação teria passado. Estou vendo eles falarem sobre uma situação em que um sujeito falante e sedutor, estranho conversador, consegue ser convidado para a casa deles. Eu brincava pensando para mim mesmo, conheço alguém assim. Ao final mostram um esboço e sim, foi o meu sim. Ele teria sido capaz disso, e eu acredito que ele estaria dirigindo por aquela área. O usuário também mencionou que eles já haviam entrado em contato com o programa, mas não receberam respostas deles. E apesar de anos procurando online, ainda não encontraram pistas. Minha primeira suposição ao encontrar este post foi pensar que era apenas uma farsa criada pelo usuário, ao assistir a um episódio reprisado de um programa de TV à noite. Então, eles criaram sua própria história sombria, com uma pitada pessoal. Isso deixaria os leitores ansiosos por uma atualização. Isso nunca viria, no entanto. No entanto, quanto mais investigava o caso, a teoria parecia cada vez menos plausível. Primeiramente, analisei suas postagens e encontrei um interesse específico em mídias perdidas. A conta também foi feita em 2018, então não foi criada recentemente. Revisei guias de programação de TV antigos daquela época e, de fato, repetição de mistérios não resolvidos. O episódio foi transmitido no canal ao vivo, no dia 17 de agosto de 2000, por volta das 20 horas. Mas se o usuário do Reddit está falando a verdade, como um episódio inteiro de um programa tão popular desaparece, sendo que todo o programa está disponível no YouTube? O caso mais próximo que encontrei foi de um episódio de 1994, sobre o desaparecimento de Jonathan Francia. Os investigadores que trabalham neste caso foram capazes de criar um esboço do suspeito. Era um homem de rosto longo e chapéu de cowboy. Isso coincidiu com a descrição que o usuário do Reddit deu. Aqui é onde as semelhanças acabaram entre os dois casos. Infelizmente, apesar de rever todos os episódios disponíveis, não encontraram nada sobre o caso misterioso. O motivo de ser tão difícil encontrar pode ser o seguinte: não basta assistir aos antigos episódios para encontrá-lo, pode ser que o segmento tenha sido alterado do que foi originalmente transmitido. Mistérios não resolvidos costumavam editar segmentos ao surgirem novas informações, especialmente após um caso ser oficialmente resolvido. Se pegaram o culpado, eles podem ter removido muita informação. Lembro de um caso desses onde uma família que possuía um U-Haul e entrou em muitas brigas familiares. Havia uma desconfiança que um parente era o mais provável culpado. Quando pegaram o cara, eles cortaram todos os dramas familiares e acrescentaram uma atualização de que o caso foi resolvido. Pelo que vi, a teoria mais provável é que talvez tenham visto o esboço em outro programa de crimes e simplesmente estão se enganando na memória. Isso explicaria por que ninguém encontrou a pista, apesar de vasculhar todos os episódios do programa. Infelizmente, sem evidências concretas. Dito isso, se esse material perdido for descoberto pelas pessoas na internet e prender o suspeito, poderia ajudar as autoridades a solucionar um crime antigo e prender o suspeito. Episódio de Sharon Davis no Unsolved Mysteries. Sharon Eugene Davis era uma professora de 51 anos. Residindo em Dallas, Texas, ela morava com seus 2 filhos Alton e Ronnie e seu marido de 21 anos, Ron Davis, a quem ela casou em 1980. Infelizmente, seu relacionamento com Ron não era ideal. 5 anos após o casamento, em 1985, Sharon pediu o divórcio. Ao descrever o marido como controlador e mal-humorado, ela retirou dinheiro da conta conjunta e planejava se mudar com seus 2 filhos. Entretanto, logo após pedir o divórcio, ela mudou de ideia misteriosamente e voltou a morar com Ron. Avance para 11 de junho de 2001. Sharon, novamente, encontrou coragem para pedir o divórcio, e desta vez ela estava preparada para seguir com a decisão. A qualquer custo, ela planejava sair de casa, enquanto seu advogado tentava obter uma ordem de restrição temporária contra Ron, seu marido. Entretanto, apenas quando tudo parecia estar se encaixando, a tragédia aconteceu em 13 de junho. Em 2001,
por volta das 7 horas. Sharon deixou sua filha no Rapid Transit, a 2 milhas de casa, e seguiu em frente. Ela estava marcada para participar de um treinamento, mas ela nunca chegou. Os filhos pediram ao pai para denunciar a mãe desaparecida. Ele recusou-se a contatar as autoridades até um dia depois, iniciando uma busca pela cidade por Sharon. Depois de 4 dias de busca, investigadores encontraram finalmente o carro, abandonado em um estacionamento perto do Mall Southwest. O carro tinha uma janela quebrada e também estava livre de impressões digitais. A falta de evidências fez com que a desaparição de Sharon fosse tratada como caso de pessoa desaparecida. Ron e seus 2 filhos foram chamados para entrevistas várias vezes, mas ninguém forneceu pistas. O misterioso desaparecimento de Sharon 2 dias após o pedido de divórcio. Isso também fez de Ron o principal suspeito aos olhos de muitos. No entanto, a completa falta de evidências impediu as autoridades de tratá-lo como possível autor. We've had a lot of people ask us if Ron Davis, is a suspect. This is a missing person case. There are no suspects at this time. We don't have any criminal evidence, although we fear foul play has occurred. Right now, Mr. Davis is a witness, an uncooperative witness. Após meses sem pistas, chamou a atenção do produtor de Unsolved. Mistérios que queriam exibir um episódio sobre o caso dela. Produziram o segmento em meados ou finais de 2001 e estava agendado para ser transmitido. O último ponto que precisavam era de uma entrevista de Ron. No entanto, quando os produtores o procuraram, ele negou o pedido e foi bastante firme. Quando quiseram transmitir o segmento, sem a sua entrevista, ele se opôs novamente e enviou uma carta acusatória aos produtores. Na carta, ele dizia para não transmitirem o segmento sobre Sharon. E é aí que entra o último aspecto midiático dessa história. Os produtores atenderam ao pedido de Ron. Até onde sei, o material nunca foi exibido. É totalmente possível que uma testemunha poderia ter se manifestado com informações críticas ao ver a história de Sharon na TV. Entretanto, a recusa de Ron fechou as portas a qualquer pista potencial. Isso, obviamente, atraiu mais atenção para Ron. Ele até recebeu apelidos como o mais culpado. Já passaram 22 anos sem atualizações no caso de Sharon. Incidente com a lâmina de Jay Leno. No dia 14 de abril de 2022, um usuário anônimo no fórum de TV mencionou um incidente perturbador. Eles lembraram de um antigo episódio do The Tonight Show com Jay Leno. Uma vez, Jay Leno teve um mágico no seu programa. Quando ele estava fazendo algum tipo de truque de cortar a mulher ao meio, ela começou a gritar para ele parar, como se ela estivesse sendo ou prestes a ser cortada. Nunca vi ou ouvi nada desde então e nunca encontrei o clipe. O episódio em questão foi ao ar em 21 de junho de 2001. E como a história diz, um dos convidados daquele episódio foi Arsenio Hall, um mágico. Entretanto, enquanto executava o truque, algo deu errado de forma horrível. Ele acidentalmente apunhalou a mulher. Ele apresentou seu programa em um cenário só iluminado por velas espalhadas e lanternas de mão. Talvez por ter apresentado ao público a falta de visibilidade, causou Arsenio a cometer um erro. A grande maioria dos episódios antigos do Tonight Show apenas existem em arquivos e, portanto, são considerados mídias perdidas. O episódio de 21 de junho está entre os perdidos ao tempo. Encontrei pistas suficientes para montar o quebra-cabeça do que poderia ter acontecido. Existem 3 possibilidades distintas. Primeiramente, tal incidente nunca aconteceu e o cartaz da sorte estava inventando tudo. Entretanto, essa possibilidade não se sustenta, pois encontrei um antigo post no fórum de 2001, onde pessoas discutiam ativamente o incidente. Quem postou deu mais detalhes sobre o ocorrido. Assista ao The Tonight Show com Jay Leno na segunda-feira à noite. Eles apagaram todas as luzes do estúdio, ocasionando um blackout. Arsenio Hall foi o convidado e ele ia fazer um truque de mágica, onde cortaria uma mulher ao meio. A mulher está deitada na caixa e ele tenta empurrar a lâmina, porém, de repente, a mulher começa a gritar. Imediatamente cortaram para um comercial. Eu fiquei perplexo, acreditando que seria brincadeira. Então, quando voltaram do comercial, Jay parecia confuso e não mencionaram mais nada sobre o truque pelo resto da noite. Fiquei me perguntando o que aconteceu com aquela mulher por 20 anos, respondeu outro usuário. Então, uma mulher foi esfaqueada no programa de Jay Leno, ou pelo menos é o que pareceu ao público. Isso nos leva à segunda possibilidade. A mulher foi ferida, e o incidente foi posteriormente coberto pela rede para evitar reações negativas do público.
Entretanto, por mais que algumas pessoas queiram acreditar nisso, não é mais do que uma teoria da conspiração. Porque, afinal, o programa de Jay Leno não é ao vivo. Então, se quisessem encobrir, eles teriam cortado tudo isso, muito antes do episódio ser exibido. Mesmo sabendo disso, alguns afirmam que os responsáveis pelo programa esqueceram de editar essa parte e só perceberam o erro quando já era tarde. O que é um pouco exagerado. A teoria mais plausível é que o incidente aconteceu, mas foi parte de uma brincadeira e as pessoas que acharam que era real apenas não prestaram atenção suficiente. Eles simplesmente não perceberam o humor seco da cena. E quanto ao episódio se tornar mídia perdida? Apenas um efeito colateral da era pré-YouTube, quando preservar episódios de TV não era prioridade. Mas quem sabe se as especulações ganham impulso suficiente? Pode vir à tona a verdade. Até lá, tudo o que temos são adivinhações para desvendar o mistério.